Igreja Assembleia de Deus o Precursor, nossa lição 9, Espírito Santo, o Regenerador, texto áureo, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3 versículo 3, verdade prática, a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Olá e boas-vindas a mais uma edição da nossa análise aprofundada. Olá, é um prazer estar aqui de novo. E é sempre muito empolgante mergulhar nesses documentos mais complexos e traduzir aquelas ideias densas em algo que faça, total sentido para o nosso dia a dia, né? Com certeza. E o material de hoje é bem especial para quem nos ouve. Exato. Hoje o nosso foco está sobre um texto teológico bastante estruturado e, honestamente, fascinante. Uhum. O documento se chama Lição 9, Espírito Santo, o Regenerador, e ele traz a data de 1º de março de 2026. A nossa missão, nesta exploração de hoje, é destrinchar um conceito cristão fundamental que é apresentado logo de cara nessa fonte. Que é a ideia do novo nascimento, certo? Isso mesmo, o novo nascimento ou a regeneração. A proposta é entender o que isso significa na essência, como funciona na prática e, principalmente, por que o texto defende que esse é o ponto de partida absolutamente indispensável para qualquer tipo de salvação dentro da perspectiva cristã. Exatamente. Certo, vamos desvendar isso. Sabe, tem um paradoxo central que me chamou muita atenção logo na primeira leitura desse material? O contraste com o que as pessoas geralmente pensam. Isso. Bate de frente com o que a maioria pensa. Se a gente perguntar por aí, é uma ideia muito comum, quase um senso comum mesmo na sociedade, de que a religião serve basicamente para melhorar o comportamento. Sim, a ideia de seguir regras. A lógica costuma ser tipo essa. Seja uma pessoa boa, faça boas obras, siga as regras e, no final das contas, Deus vai aprovar a conduta da pessoa. Mas o texto que temos em mãos hoje argumenta exatamente o oposto. O oposto, literalmente. Ele afirma que tentar alcançar Deus apenas pelo esforço moral, tentando ser uma pessoa melhor, é algo impossível. Segundo o documento, isso simplesmente não funciona sem que antes ocorra uma transformação radical de dentro para fora. É uma inversão completa da expectativa habitual. É uma observação excelente para abrir a nossa conversa de hoje. E essa inversão de expectativa é justamente o motor de toda a argumentação da fonte. Legal. E o tom da nossa imersão de hoje precisa ser bastante analítico, sabe? Porque não estamos aqui apenas para ler um dogma religioso de forma passiva. Claro, a gente quer entender o mecanismo. Exato. O nosso objetivo é dissecar a mecânica dessa transformação espiritual profunda, da exata forma como ela é descrita pela teologia cristã no documento. O texto baseia toda essa premissa num diálogo bíblico clássico. O diálogo no Evangelho de João, né? Isso. Relatado no Evangelho de João, no capítulo 3, é uma conversa que acontece na calada da noite entre Jesus e um líder judeu chamado Nicodemos. E quando paramos para analisar os detalhes desse encontro, percebemos que o texto-fonte não está propondo uma simples reforma exterior. Não é sobre ajustar o comportamento da pessoa. Não é um remendo. Não, de jeito nenhum. A teologia apresentada fala sobre uma recriação completa do indivíduo. É uma mudança de paradigma bem estrutural. E a figura desse Nicodemos é o ponto de partida perfeito para ilustrar essa confusão toda, não é? Porque a premissa do texto nos mostra que ele não é uma pessoa qualquer. Definitivamente não. A fonte o descreve como um príncipe dos judeus, um mestre religioso, alguém da elite intelectual e teológica da época. Ele procura Jesus durante a noite. Provavelmente para não ser visto. Sim, quem lê o texto pode até imaginar o cenário. Um líder super respeitado, talvez querendo evitar os olhares críticos do público, indo ter uma conversa em particular. E ele chega reconhecendo a autoridade de Jesus. Ele diz que está impressionado com sinais e milagres e afirma que Jesus claramente é um mestre vindo da parte de Deus. É quase um elogio formal, bem protocolar. Exato, todo educado. Mas a resposta que Jesus dá simplesmente corta todo o protocolo. Ele vai direto ao ponto de uma forma que deve ter sido um choque enorme para um acadêmico como Nicodemos. Sem dúvida. Jesus diz, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver
o reino de Deus. Nossa, imagina o impacto disso. Essa afirmação simplesmente desconcerta o líder religioso na mesma hora. O que é fascinante aqui é o ruído de comunicação quase imediato entre os dois. E o texto-fonte é muito didático ao explicar o motivo dessa confusão usando o idioma original em que o relato foi escrito. O grego, no caso. Isso. Nicodemos sofreu o que a gente pode chamar de um mal-entendido literal. Quando Jesus fala sobre a necessidade de nascer de novo, o texto nos ensina que no original grego foram usadas duas palavras fundamentais ali. Quais são elas? A primeira é o verbo genete, que significa ser gerado ou simplesmente nascer. A segunda palavra é o advérbio anoten, e é exatamente nesse advérbio que reside a chave de todo o mistério para quem está acompanhando a nossa análise. Ah, o advérbio tem um truque aí. Sim, acontece que anoten carrega um duplo sentido no grego da época. Ele pode significar tanto de novo, com uma ideia de repetição no tempo. Tipo fazer algo pela segunda vez. Exato. Quanto pode significar do alto ou de cima, indicando uma origem espacial ou divina. Peraí, então o que o texto está dizendo é que não foi apenas a teimosia de Nicodemos. Ele literalmente entendeu a palavra pelo lado errado porque ela tinha esse duplo sentido no idioma. Exatamente isso. Nossa, isso muda bastante a forma como a gente enxerga a cena. Muda tudo. A intenção de Jesus era falar sobre o nascimento do alto, ou seja, uma nova origem espiritual que vem diretamente de Deus. Mas Nicodemos, que estava com a mente totalmente focada nas categorias materiais, na biologia, na lógica humana, captou apenas o de novo no sentido físico literal. E a resposta dele no texto é quase cômica. Sim, a fonte até cita a pergunta inacreditável que ele faz em resposta. Ele diz algo como: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Para a lógica dele, a ideia era uma impossibilidade biológica absurda. Totalmente absurda. E o documento usa esse exato momento para ilustrar um conceito teológico maior. A fonte referencia a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, para falar sobre a limitação da mente natural. Que a mente humana não alcança as coisas do espírito. Isso. O argumento é que a lógica puramente humana, e até mesmo a lógica estritamente religiosa, que é baseada apenas em méritos morais, não tem a capacidade de compreender que a verdadeira justiça não vem de um aprimoramento comportamental. Tem que vir de fora. Ela precisa vir dessa segunda origem, do alto. E para reforçar isso, o texto traz outro termo grego importantíssimo, citado na carta Tito, capítulo 3, versículo 5. Qual é o termo? A palavra palingenésia, que a teologia traduz como regeneração ou recriação. Paligenese e recriação. Fazendo uma analogia rápida para quem nos ouve, é como se a teologia descrita no texto dissesse que o ser humano não precisa de uma atualização de software, daquelas que apenas consertam alguns bugs do sistema, sabe? Uma boa analogia. O que o texto defende é que o sistema inteiro está corrompido e precisa de um reset de fábrica, uma formatação completa, para que um novo sistema operacional seja instalado do zero. A pessoa não é reformada, ela é refeita. Exato, refeita. Mas, para tirar isso do campo das ideias abstratas, o documento avança e tenta explicar como essa regeneração acontece na prática. A lição usa uma expressão bem técnica, que é obra trinitária. Sim, obra trinitária. Pensa num projeto colossal, para quem está ouvindo visualizar bem, tipo a construção de uma ponte enorme ou o lançamento de um foguete espacial. Um projeto onde é preciso ter uma equipe trabalhando em perfeita sintonia, com divisões de tarefas muito claras. O texto divide as funções divinas dessa matemática da salvação. Como essa fonte detalha essa divisão de trabalho? A estrutura que o documento oferece para explicar essa obra conjunta é bem lógica e encadeada. A regeneração é descrita como uma ação perfeitamente alinhada entre as três pessoas da Trindade. Primeiro, a lição apresenta a figura do Pai. O Pai como líder do projeto. Isso. O Pai atua como o autor, o arquiteto original que decreta o plano dentro do seu escopo eterno e soberano. E a fonte faz questão de sublinhar um detalhe vital aqui. A motivação do Pai para elaborar esse plano é puramente um amor imensurável. Não tem a ver com merecimento.
De forma alguma. O texto é categórico ao afirmar que essa decisão não depende, em grau algum, de qualquer mérito ou valor prévio do ser humano. Trata-se de pura graça. Ou seja, o projeto nasce da vontade do Pai, sem que o ser humano tenha feito absolutamente nada para merecer o design desse projeto. E depois? Como a equipe trabalha? Depois, entra em cena a segunda pessoa, o Filho, que é Jesus. O papel do Filho no texto é tornar esse plano arquitetônico executável. Ele é quem cria as condições práticas e legais para que a regeneração ocorra. Entendi. Ele viabiliza a obra. Segundo o material, isso se dá através do que a teologia chama de obra redentora, especificamente por meio da sua morte e ressurreição. O Filho constrói a ponte, por assim dizer. Maravilha. E o terceiro integrante? Em terceiro lugar, chegamos à figura que dá título à lição que estamos analisando hoje, o Espírito Santo. O papel dele é o de executor do plano. Ele é o agente direto, a força ativa e dinâmica que vai aplicar essa regeneração profunda lá no interior, no âmago do coração decaído do ser humano. Trabalhando lá dentro da pessoa. Isso. Resumindo a visão do texto, o Pai planeja e decreta, o Filho providencia os meios legais e históricos e o Espírito Santo realiza a obra internamente na vida da pessoa. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Por quê? Porque para ilustrar exatamente como o Espírito Santo executa essa obra no interior do indivíduo, o texto volta para aquele diálogo noturno com Nicodemos que a gente mencionou. Ah, sim, a continuação da conversa. Exato. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, Jesus usa a metáfora do vento. A fonte cita a frase que diz que o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. E ele conclui dizendo que assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Uma imagem belíssima. Sim, é quase poética, mas o material deixa claro que ela carrega um peso teológico gigantesco. Não é só poesia, é uma explicação sobre a natureza dessa transformação, certo? Com certeza. Ao analisar essa imagem do vento, a lição extrai duas características fundamentais sobre a atuação do Espírito Santo: Quais seriam? a soberania e a liberdade absolutas. Se observarmos o vento na natureza, percebemos rapidamente que ele não pode ser engarrafado. Verdade, não tem como prender o vento. Ninguém consegue domar o vento, prender o vento numa caixa ou ditar a direção para onde ele deve soprar. A implicação teológica direta que o documento aponta é que a obra da regeneração opera com essa mesma liberdade. É uma ação impossível de ser controlada ou desencadeada por esquemas humanos. Não tem uma fórmula. Não existe um ritual mecânico, uma repetição de palavras ou uma fórmula mágica humana que possa forçar o vento a soprar. Segundo a fonte, é uma ação puramente divina que transforma o pecador. A origem fica oculta. A origem dessa nova vida é invisível aos olhos humanos, assim como a origem do vento. Mas os efeitos dessa ação são inegáveis, tal qual o vento balançando as folhas de uma árvore ou destelhando uma casa. Nossa, isso nos leva a uma questão muito prática sobre a linha do tempo da vida de alguém. Como assim? É que se essa mudança é tão profunda e executada tão livremente pelo Espírito, como ela afeta a cronologia da vida da pessoa na prática? Para responder a isso, o texto traz os apontamentos de um autor chamado Stanley M. Horton. Ah, o Horton, sim. E é interessante como a fonte divide os efeitos dessa salvação. Há uma diferença enorme entre algo que acontece de imediato, como um evento pontual, e algo que se estende ao longo do tempo, como um processo longo. Como o texto organiza essa linha do tempo da transformação? Se conectarmos isso com o quadro geral da teologia que a fonte apresenta, veremos que a obra de salvação e os seus efeitos são divididos em dois grandes blocos conceituais: Quais blocos? a justificação e a santificação. Vamos começar pela justificação. O texto, baseando-se no Horton, descreve a justificação pela fé de forma categórica, como um evento totalmente instantâneo. Acontece na hora. No exato momento em que o indivíduo crê, e o texto frisa que isso ocorre apenas pela fé, sem qualquer mérito prévio, ele recebe uma nova posição legal e relacional diante de Deus. Uma mudança de status legal. A fonte explica que ocorre uma absolvição da culpa e do castigo que o pecado exigiria. E mais do que ser absolvido, o indivíduo é adotado como filho. Isso gera, no mesmo instante, um status de paz com Deus. É o que o autor no texto chama de ação decisiva e instantânea. Entendi.
Então a justificação é quase como um veredito num tribunal que muda o status da pessoa num piscar de olhos. Perfeito, uma ótima comparação. Para tentar visualizar isso melhor, e para quem está nos ouvindo pegar bem a ideia, a gente pode imaginar a situação de receber as chaves de uma casa nova. Gostei dessa analogia da casa. A porta de entrada é aberta instantaneamente, num segundo. O novo nascimento dá o acesso à propriedade e a escritura agora está no nome da pessoa. Mas isso é só o começo, certo? O que acontece depois de entrar na casa. É aí que entra o segundo bloco, que é a santificação. Enquanto a justificação é tratada como um evento legal e instantâneo, a santificação é descrita pelo documento como o processo contínuo e diário que vem logo a seguir. A rotina dentro da casa. Exato. Depois que o indivíduo nasce de novo e entra nessa casa nova, da analogia, começa uma jornada progressiva. O texto define isso como um processo constante de separação do pecado e de consagração a Deus. Essa fase não acontece num passe de mágica. Dá trabalho. O material menciona que ela exige um amadurecimento espiritual diário. O objetivo desse processo, segundo a fonte, é que a pessoa possa gradativamente refletir o caráter de Cristo de forma cada vez mais nítida. É um trabalho para a vida inteira de renovação da mentalidade e das atitudes. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Voltando para a nossa imagem da casa. A justificação abriu a porta e mudou o status do proprietário num segundo. Mas a santificação é o trabalho de caminhar pelos cômodos todos os dias. Arrumar a mobília que está fora do lugar, varrer a poeira, pintar as paredes que estão arranhadas. É o projeto vitalício de aprender a viver dentro dessa nova casa. E é óbvio que isso vai exigir bastante dedicação e tempo ao longo da vida. Essa imagem ilustra muito bem a diferença que o texto quer marcar. A justificação torna a pessoa uma nova criatura de forma imediata e invisível no plano legal de Deus. No entanto, a demonstração real de que essa nova natureza existe, a prova de que a pessoa agora habita essa nova casa, requer a caminhada longa e visível da santificação. E por falar em prova visível, a gente chega a um ponto crucial da argumentação da fonte agora. As evidências. Sim, porque se o vento é invisível e a justificação acontece lá no íntimo, no mundo jurídico de Deus, como é que qualquer pessoa aqui fora consegue saber que o tal vento realmente soprou ali naquela vida? É a grande pergunta. Como essa transformação invisível se torna algo que as pessoas ao redor podem constatar com os próprios olhos? O documento não deixa essa pergunta sem resposta de jeito nenhum. Não, ele é bem específico quanto a isso. Ele dedica uma parte inteira para detalhar as evidências visíveis, as provas práticas de que a tal regeneração de fato ocorreu. Para isso, o texto se baseia na carta aos Gálatas, no capítulo 5, e traz a famosa lista do fruto do Espírito. Essa lista é fundamental na teologia cristã. A fonte faz questão de elencar as 9 virtudes que compõem esse fruto. O documento lista amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Sim, e é fundamental notar o esclarecimento importante que o material teológico faz logo ao apresentar essa lista de virtudes. Qual seria? O texto traça uma linha divisória muito clara. O fruto do Espírito mencionado ali não deve ser confundido de forma alguma com dons espirituais ou manifestações místicas e esporádicas. Ah, interessante. A lição não está falando de capacidades incomuns ou milagres, mas única e exclusivamente de virtudes de caráter moral e ético. Segundo a fonte, a presença e o cultivo contínuo dessas virtudes são a única evidência prática e inquestionável de que a regeneração aconteceu. E a própria palavra fruto que o texto usa já indica muita coisa, não é? Com certeza, indica algo natural. Porque fruto implica um crescimento orgânico. Se pensarmos numa árvore, ninguém vai lá e cola maçãs com fita adesiva nos galhos secos para fingir que a árvore está viva. Seria ridículo. Colar maçãs de plástico num galho morto seria equivalente àquele esforço moral puramente humano que a gente comentou lá no começo da nossa análise. A pessoa tenta forçar um comportamento bom, mas por dentro não há vida gerando aquilo. Apenas uma aparência externa. O texto sugere que o verdadeiro fruto brota naturalmente porque a raiz da árvore foi trocada.
É o resultado orgânico da nova natureza. Essa distinção entre tentar produzir comportamentos e deixar o caráter crescer organicamente é o coração do argumento da lição. A nova natureza, marcada por essas virtudes listadas, entra para substituir de vez a antiga natureza. E o que o texto fala sobre a antiga natureza? O documento descreve essa velha natureza como sendo governada por paixões carnais. Há uma citação de Jesus no texto que diz: "O que é nascido da carne é carne." Ou seja, não tem como sair da própria limitação. Essas 9 virtudes no comportamento diário. A constância é a chave. O texto é bastante exigente nesse ponto. Ele reforça que quem passou pelo novo nascimento precisa refletir o caráter de Cristo nas atitudes mais corriqueiras, nas palavras, nas reações do dia a dia. E há um alerta severo na fonte. Qual alerta? Esse tipo de postura não pode ser apenas uma máscara usada aos domingos, ou um comportamento esporádico. Precisa ser uma marca contínua e natural do indivíduo. Por que compreender toda essa engrenagem importa tanto para quem nos ouve agora? A relevância prática De tudo isso. Exato. Independentemente de quem esteja acompanhando ser um estudante de teologia aficionado por doutrinas ou apenas alguém com uma mente curiosa querendo entender como as grandes tradições religiosas fundamentam seu pensamento. Por que destrinchar os detalhes da regeneração é tão relevante? é a grande questão para fechar. A relevância está no fato de que isso escancara uma mudança de paradigma essencial no pensamento cristão original que é defendido nesse documento. A grande descoberta aqui é a completa inversão do fluxo tradicional que as pessoas associam à religião. De fato, a síntese que extraímos de toda a lição é que o cristianismo, sob a ótica da regeneração, caminha na contramão da lógica religiosa natural do ser humano. Exatamente isso. A lógica natural de quase todo o sistema aponta para o mérito. Aquilo de que seres humanos precisam se esforçar até a exaustão, tentar atingir um patamar de perfeição moral através de regras rígidas para, quem sabe lá no final, alcançar o favor ou a aprovação divina. É uma exaustão exaustiva. Uma exaustão completa. Mas o documento de hoje argumenta que, a partir da visão do novo nascimento, a dinâmica é totalmente outra. Não se trata de tentar alcançar Deus. Trata-se de aceitar e receber uma nova natureza que é implantada pelo próprio Deus no interior de forma gratuita. A graça substituindo o esforço. O indivíduo descrito pelo texto não faz boas obras para conseguir a salvação. É o inverso. A pessoa recebe a salvação e essa nova natureza como uma semente inicial. E as boas obras, que a fonte chama de fruto do Espírito, brotam como uma consequência natural, orgânica e inevitável dessa nova identidade. É uma mudança muito profunda na ordem dos fatores. Sim, a conduta não gera a salvação. É a salvação, a regeneração interna, que gera a boa conduta. Isso levanta uma questão importante, que talvez seja a maior reflexão que esse texto pode deixar para quem acompanha a nossa exploração de hoje. Nós vimos exaustivamente que a essência do novo nascimento, segundo a teologia apresentada, é governada inteiramente pelo Espírito Santo. Sim, a obra do Espírito. E o próprio documento faz questão de usar a imagem de Jesus para descrever a ação desse Espírito como sendo tão imprevisível, livre, soberana e incontrolável quanto o vento. O vento que sopra onde quer. A provocação intelectual que fica no ar após lermos tudo isso é a seguinte: se a origem de tudo é livre como vento, até que ponto as estruturas rígidas, os formalismos e os inúmeros esquemas humanos presentes em tantas tradições religiosas não são, na verdade, tentativas irônicas de tentar colocar esse vento dentro de uma caixa? Nossa, tentar engarrafar o vento. O texto bíblico analisado hoje relata uma liberdade espiritual profunda e incontrolável. Em contrapartida, a história mostra que a humanidade tem uma necessidade quase crônica de exercer controle, de criar regras de mérito, planilhas de comportamento e tentar esquematizar o divino. É um contraste e tanto. É um convite excelente para refletir sobre essa eterna tensão entre a natureza livre e orgânica do espírito, conforme descrita na fonte, e a ansiedade humana de tentar domar o que, por definição, não pode ser domado. Que provocação fantástica para encerrar a nossa análise.
análise. É realmente estimulante perceber as dinâmicas e as tensões que existem entre os antigos textos bíblicos e a maneira como as estruturas lidam com essas ideias tão revolucionárias. Uma reflexão muito rica. Fica aí um excelente ponto de reflexão para os nossos ouvintes sobre liberdade, controle e transformações genuínas. E nós agradecemos imensamente a companhia e a atenção de todos os que estiveram conosco durante toda essa longa imersão pelos meandros teológicos e filosóficos da lição de hoje. Muito obrigada pela escuta atenta. Esperamos que essa sede por desbravar documentos complexos e por entender as engrenagens de pensamentos que moldam tantas visões de mundo continue sempre ativa em todos que nos acompanham. Continuem questionando o que leem, continue buscando entender o porquê por trás dos conceitos e até a nossa próxima análise aprofundada.